Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui uma série de 4 episódios a respeito da Palavra de Deus e da forma de rezar com ela, que é chamada leitura orante da Palavra, ou, em latim, Lectio Divina. No documento sobre a Palavra de Deus do Concílio Vaticano II, chamado Constituição Dogmática Dei Verbum, lemos o seguinte: a Igreja venerou sempre as Divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da Palavra de Deus, quer da mesa do corpo de Cristo. Sempre as considerou e continua a considerar, juntamente com a Sagrada Tradição, como regra suprema da sua fé. Elas, com efeito, inspiradas como são por Deus e exaradas por escrito de uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras dos profetas e dos apóstolos. É preciso, pois, que toda pregação na Igreja, assim como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, a conversar com eles. E é tão grande a força e a virtude da Palavra de Deus que se torna o apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé para os filhos da Igreja, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. Por isso, se devem aplicar por excelência à Sagrada Escritura as palavras da mesma em Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de edificar e dar a herança a todos os santificados. Portanto, a Igreja conclama a que todos os fiéis se debrucem gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da Sagrada Liturgia, da Santa Missa, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios que se vão espalhando tão louvavelmente por toda parte, com a aprovação e estímulo dos pastores da Igreja. Lembre-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. Esta reflexão apenas retoma a grande tradição dos apóstolos e dos primeiros padres da Igreja, que sempre recomendou abeirar-se da Escritura em diálogo com Deus. Já Orígenes, que viveu no segundo século, apontava a leitura, a meditação e a oração como essenciais para conhecer a palavra e conhecer Cristo. Como dizia Santo Agostinho, a tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando lês, é Deus que te fala. Quando rezas, és tu que falas a Deus. A palavra sempre foi amada pela Igreja, assim como ela ama o corpo de Cristo. E isso se traduz na própria liturgia da missa, na qual o sacerdote beija o altar e beija o livro da palavra. O Catecismo da Igreja ensina que a liturgia da palavra e a liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato do culto. A mesa preparada para o povo na Eucaristia é ao mesmo tempo a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Ao celebrar o corpo e o sangue de Cristo no sacramento, se atualiza no meio de nós a própria palavra, o Verbo de Deus. Foi exatamente esta a sequência da ceia pascal de Jesus ressuscitado com seus discípulos de Emaús. Estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras e, em seguida, colocando-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu e o distribuiu a eles. Um dos frutos da reflexão sobre a palavra de Deus foi o do monge cartucho Guigo. Dom Guigo escreveu ao irmão Gervásio, seu filho na fé, sobre a vida contemplativa, relatando uma experiência que ele tivera. Um dia, ocupado no trabalho manual, comecei a pensar no exercício espiritual do homem. E eis que, de repente, enquanto refletia, se apresentaram a meu espírito 4 degraus espirituais: a leitura, a meditação, a oração, a contemplação.
Essa é a escada dos monges, que os eleva da terra ao céu, prosseguiu Guigo. Embora dividida em poucos degraus, ela é de imenso e incrível comprimento, com a ponta inferior apoiada na terra, enquanto a superior penetra as nuvens e perscruta os segredos dos céus. E aqui ele lembra a passagem de Gênesis, capítulo 28, versículo 12, da escada de Jacó. Assim, Guigo intuiu o que ficou sendo conhecido como Léxio Divina, ou leitura orante da Palavra de Deus. Uma leitura que permite o diálogo e não só um monólogo da pessoa com Deus. Com efeito, é bem desagradável conversar com alguém que fala o tempo todo e não nos dá espaço para falar, não é mesmo? Precisamos dar a Deus espaço para falar conosco e então responder a Ele. No próximo episódio, veremos mais de perto os 4 passos da leitura orante. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para receber a notificação de novas publicações.